Olá, professor. Aqui quem está falando é o Oliel dos Santos Cardoso. Estou aqui para apresentar o seminário História da Matemática do século XIX e XX. Aqui está o resumo desse trabalho que eu fiz. A discussão desse trabalho gira em torno da temática História da Matemática do século XIX e XX, ao mesmo tempo objetivo analisar o desenvolvimento da matemática ao longo de sua história, desde o século XIX e XX. Para desenvolvimento do contexto apresentado foi usada a revisão biográfica, a qual atribuiu com os fundamentos teóricos de autores como que auxiliam na discussão da história da matemática. Portanto, este estudo trouxe um rico conhecimento acerca da história da matemática, a qual deve ser considerada no ensino, tendo como finalidade atrair a atenção dos alunos para melhor participação nas aulas, visto que muitos não gostam dessa disciplina por a entender apenas como a disciplina de cálculos, mas essa visão precisa ser banida e a matemática deve ser vista como uma disciplina indispensável no ensino e aprendizagem e também para a formação profissional. Aqui eu tenho uma palavra-chave, é História da Matemática, Educação e Conhecimento. Introdução. Compreende-se que a matemática está presente na vida do homem desde a pré-história, quando ele sentiu necessidade de contar. De lá para cá, ela foi sendo estudada e aprofundada, passando por diferentes fases e descobertas. Compreende-se que para ensinar matemática com excelência é preciso aprender, entender e interagir a participação dos conhecimentos da história da matemática, para depois ensiná-la verdadeiramente e naturalmente. A escolha por este tema não surgiu de forma aleatória, mas optou-se por uma pesquisa sobre a história da matemática, com a intenção de compreender a importância de conhecer as transformações e avanços na história da matemática e assim manter-se atualizado sobre o que tem sido produzido para a construção do conhecimento matemático. Fundamentação teórica. A história da matemática pode se apresentar como um importante recurso no processo de ensino e aprendizagem da matemática, pois ela contextualiza os conceitos, tornando a aprendizagem mais significativa e pode despertar ao aluno a curiosidade e o interesse. A matemática constitui a base de quase toda a área do conhecimento e auxilia no desenvolvimento da capacidade de aprendizado do ser humano. Dessa forma, é imprescindível que os professores atuem de forma a pensar maneiras para proporcionar aos estudantes o desenvolvimento do gosto pelo estudo e hábito da leitura, interpretação e domínio da matemática. Este conhecimento matemático especializado contempla aqui aspectos do conhecimento matemático, bem como do conhecimento didático pedagógico, expandindo e concretizando a noção, ainda comum, de especialista associada a componentes pedagógicos. Metodologia. A pesquisa teve base biográfica, compreendendo a fundamentação teórica como parte importante para a discussão. Os dados referentes à pesquisa foram de natureza quantitativa, na intenção de proporcionar um bom desenvolvimento da investigação. Resultados e discussões. Embora tenham ocorrido muitas lutas e, como consequência, mudanças e avanços no ensino da matemática, mas ainda há certa preocupação com o ensino e aprendizagem, visto que o sucesso na aprendizagem depende do sucesso no ensino, que deve ser
fruto da formação profissional. Pesquisas mostram que desde o início da história da matemática já se percebia pouco interesse pela área de estudo, mas isso não deixou que tal área ficasse no esquecimento. Muito pelo contrário, a história da matemática está presente em muitas pesquisas. Conclusão: a história é ampla e sempre foi e continuará sendo muito discutida em seminários, conferências, rodas de conversa, entre outros. E todos os objetivos da discussão estão voltados para a evolução da matemática no seu contexto histórico como área de estudo, bem como na formação de professores para atuação na área da matemática. É notável, nos últimos anos, a busca por conhecimento matemático, embora ainda haja muita resistência pela sua complexidade entendida pelos estudantes, mas o que se percebe é que o mercado de trabalho exige capacidade profissional e isso leva os jovens a optarem por essa área. Aqui está a minha referência e muito obrigado pela atenção.